porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e de desatar os seus selos. Diga comigo: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Aleluia, dá glória para Jesus, que é digno de toda adoração. Aleluia. Como é bom, irmãos, podermos estar aqui para falar desta magnífica e maravilhosa palavra de Deus. Palavra de Deus que nos traz vida, que nos traz comunhão, que nos traz restituição, devolução e nos traz paz. Eu estava de joelhos pedindo a Deus: Deus, fecha esta noite, esta campanha com chave de ouro. Fecha hoje, meu Pai, esta campanha com uma glória inundada, um avivamento para que vidas saiam daqui curadas, transbordando, saltitantes. E aí Deus me falara a palavra qual Ele queria ministrar. E de repente, quando o pastor Alex estava aqui, ele olhava para mim e eu começava a sorrir, porque eu sentia uma alegria no meu espírito, na minha alma, que Deus, Ele confirmara as águas que desciam do seu trono, sendo liberadas para toda a sua igreja. E eu fiquei: meu Deus, a palavra que o Senhor me deu foi sobre algo no trono. E o Senhor me deu as águas sendo liberadas do trono, para ser liberadas para cada um de você. Nenhum de você vai sair nesta noite de mãos vazias. Esta noite você vai sair com posse de vitória. Levante as mãos para o alto e diga assim: eu tomo posse da minha vitória. Bata-se no peito: eu sou vitorioso, porque Jesus venceu e eu venci também, porque Ele é o leão da tribo de Judá. Dá glória para Ele aí, que Ele merece. Aleluias. Queridos e amados, a Bíblia Sagrada, que é um livro magnífico, um livro histórico, um livro maravilhoso, um livro com 66 livros, contido no Novo Testamento, 27 livros, e o Velho Testamento de 66. Aqui eu só quero tirar esse versículo no livro do Apocalipse. O Apocalipse, que é um dos livros mais difíceis e mais difíceis de interpretar pelas pessoas. Quantas pessoas têm medo e têm aquela inerrância de ler este livro? Porque este livro é um livro escatológico, é um livro que fala das últimas coisas, é um livro maravilhoso, um livro lindo que fala dos últimos dias da igreja na terra. Sabe por quê? A Bíblia Sagrada nos diz que as coisas que o tempo que Jesus vivera, até os dias presentes de hoje, Jesus já tinha revelado o passado, o presente e até o seu futuro está aqui escrito no livro do Apocalipse. A Bíblia Sagrada diz que quem foi que escreveu este livro foi o apóstolo João, o discípulo do amor, aquele homem a qual andara com Jesus sobre a terra, que colocava a cabeça no peito de Jesus quando estava sentado à mesa, quando estava se alimentando junto com seus discípulos. Todos os 12 discípulos se reuniram para se alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus que traz transformação para esta humanidade. Porque a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que me ouvem as minhas palavras, porque são bem-aventurados. A Bíblia Sagrada aqui nos diz ainda, meus queridos, que aqui no livro de Apocalipse, que nos revela coisas tão magníficas e extraordinárias, de revelações, visões da parte de Deus, que fala das 7 igrejas da Ásia, que estavam vivendo um período catastrófico, um período de rebeldia, de desobediência, e o Senhor fala ao anjo da igreja para trazer orientações. A igreja de Tiatira, a igreja de Pérgamo, a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, a igreja de
Sardes, a igreja de Tiatira, mas nós somos igreja Filadélfia, a igreja perfeita, a igreja a qual o Senhor tem uma porta aberta, igual a ninguém a pode fechar. Quem tem a porta aberta, deixa eu ver, levante essas mãos aí, querido, se você tem a porta aberta. Aleluia! A Bíblia nos diz, amados e queridos, que diante dessas magníficas revelações, o apóstolo João, que andava com Jesus na terra, ele perguntara ao Senhor: Senhor, eu quero ser o maior. Quem pode ser o maior naquele grande dia? Ele pegou uma criança, colocou no meio e disse: se alguém for que nesta criança, será o maior no meu trono. Ei, aqui tem crianças, aqui tem pessoas com coração de adorador, aqui tem pessoa com coração quebrantado, e Deus, Ele ama isso, querido. Na igreja, pessoas com coração puro, um coração dócil na presença dEle. Assim estava o apóstolo João. A maioria dos seus discípulos morreram de formas trágicas, mas a Bíblia nos revela que o Senhor reservou João para ter as revelações esplêndidas e maravilhosas no Apocalipse. Aonde foi que ele estava? A Bíblia diz que João estava na ilha chamada Patmos, a ilha dos assassinos. Observe, era a ilha, queridos, aonde o imperador grego-romano, aquele homem que estava indo contra a sua igreja, tentar oprimir e matar. Aquele homem, querido, que não tinha piedade, ele estava pegando todos os cristãos da época para ferir, para matar, para lançar por terra. Mas João estava lá, naquela ilha de assassinos, recebendo as revelações de Deus na terra. A Bíblia nos diz, querido, que aqui começa, a Bíblia diz que João, ele se encontrava lá, deitado naqueles lugares, quando ele recebe uma visão da parte de Deus, quando ele vira o Senhor num alto e sublime trono. Observe, querido, o trono que Isaías contemplou lá em capítulo 6, que ele disse que Isaías, que ele estava ali e contemplar o Senhor num alto e sublime trono, e os seus pés eram como latão reluzente, e os seus olhos eram como chama de fogo, e os seus cabelos eram brancos como a pura lã. A Bíblia diz que os teus bocas saiu uma espada aguda e afiada, dizendo: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas aqui ele contemplara que existiam anjos, serafins, que com 6 asas voavam, e com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e declaravam um para com o outro: Santo. E o outro dizia: Santo. E o outro anjo dizia para ele que estava no meio: Santo. Ele ia dizer: faz esse coral: Santo. Ele dizia: você aí, Santo. Ele dizia do outro lado: Santo. Ei, que é santo? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E como a glória sobe, a glória desce, e enche a igreja de unção e glória. Quem crê, dá glória para Jesus. A Bíblia diz, amados, que eles estavam ali, todos reunidos, adorando ao Mestre. Quando Isaías observou aquela visão gloriosa, e ele disse: ai de mim, que eu vou morrer, eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de homens de impuros lábios, e vi o Rei da Glória. E de repente ele disse: meu Deus do céu, eu vou morrer agora. E o Senhor: peraí que eu vou resolver esse negócio. Manda o anjo: anjo, vai lá, Senhor. Porque a Bíblia diz que os anjos são os ministros e ministradores para serviço daqueles que vão herdar a salvação. Ei, tem um anjo aí do seu lado, viu? Você não está vendo com seus olhos, mas tem um anjo do lado dele, tem um anjo do lado dela, tem um anjo poderoso do lado dela. Se você pode sentir ele balançando as asas, pode ter certeza, é Jesus que te colocou aí, ó, para te guardar. O anjo de Deus arrancou o pecado dos lábios de Isaías e perguntou a ele: a quem enviarei? E quem há de vir por nós para levar esta palavra, levar as maravilhas da terra, levar para que Jesus é bom, que salva, que cura, que liberta? A quem enviarei? Parece que Isaías olhou para um lado, não viu ninguém, olhou para o outro, não viu ninguém, e de repente os anjos não se pronunciaram, arcanjos também não, com muitos serafins. De repente Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aonde estão aqueles que Deus pode enviar? Cadê aqueles que Jesus pode enviar? Então diga assim: eis-me aqui, envia-me, Senhor, a mim. Ei, é na obra, viu? Jesus está contando contigo, viu? Quando o pastor chamar, eu quero ver só.
Olha só o negócio. A Bíblia diz, querido, que João, ele estava observando. Ele observou o Senhor assentado no alto e sublime trono. Observe que ele contemplou um livro selado por dentro e por fora. E ele se preocupou. E a Bíblia nos diz que João, quando ele observou aquilo, ele ficou a olhar aquilo, que aquele livro estava totalmente selado, com 7 selos. A Bíblia Sagrada na época, querida, era um pergaminho, era um rolo, mais ou menos de 10 metros, e os seus selos fechavam. E aquele pergaminho, quando ele ficava, se não selasse, ninguém poderia ler, ninguém poderia saber. A Bíblia nos diz que João começou a chorar muito, começou a ficar desesperado com tudo aquilo que estava acontecendo, porque ele disse: não há ninguém digno de abrir este livro, não há ninguém na terra, nem nos céus, não há ninguém em lugar nenhum para abrir. E ele se desesperou e começou a chorar, querido. Oh, me lava, Shuri, me calamandarábia. Ele começou a se desesperar. Quem é digno de abrir este livro? De repente, um anjo forte, poderoso, alto, olhou para ele e disse: João, não chores, João, não chores. Eis aqui aquele que foi morto, o leão da tribo de Judá, que vencer para abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Eis aqui, ele está aqui. E a Bíblia nos diz, querido, que João, ele começou a olhar para ver quem era que estava ali. Só que ele não via o leão, ele não contemplava aquele homem poderoso que ele via um cordeiro, como tendo sido morto. Agora observe, ele queria ver o leão que o anjo falou, mas ele não via, ele via o cordeiro. Aqui agora eu quero começar a minha mensagem, aquilo que Deus trouxe quentinho do céu. Eu fiquei perguntando: Deus, qual a palavra, Senhor? Me dá uma palavra, Senhor, tempo de restituição. E o Senhor me falou 7 passos para você viver a restituição de Deus na sua vida. E o primeiro passo do vencedor é a esperança. O crente, ele não pode jamais perder a esperança. Mas muitas das vezes que vivemos, nós nos desesperamos, nós ficamos frustrados, porque muitas das coisas não acontecem no tempo que nós esperamos.